agradecemos a presença de vocês e a gente vai hoje falar sobre um assunto, sobre uma relação muito poderosa, que é a relação saúde e espiritualidade. Uma coisa anda sempre junto com a outra, ou seja, quer ter saúde? Desenvolva a espiritualidade. Quer ter espiritualidade? Que bom, você vai ter mais saúde. Então, é muito bom que a gente comece, para que não haja confusão, a gente comece, né, Fernanda, explicando, assim, muitas pessoas, quando a gente fala, é preciso desenvolver espiritualidade, acha que precisa estar dentro de uma religião para ter espiritualidade. Não é bem assim. Explica para a gente. Então, a espiritualidade, gente, ela é aquela conexão que a gente faz com o mais alto, com a parte, com o transcendental, tá certo? Sem uma religião, é uma busca pessoal, sua, tá? E isso não necessita que você busque uma religião para isso, tá? Já a religião é aquela busca de uma ligação com a espiritualidade, com o transcendental, com o Pai Maior, tá? Mas através de quê? De uma congregação, de uma instituição, tá? De uma religião. E essa religião ela vem com dogmas, vem com regras, vem com rituais, tá certo? De acordo com qualquer religião. Toda religião tem o seu ritual, tá? Agora a espiritualidade não. A espiritualidade é aquela busca sua sem necessariamente você precisar o quê? De uma instituição religiosa, tá? Eu acho interessante, assim, a gente entender a religiosidade, a espiritualidade é essa busca de um propósito de vida, de entender, né, por que eu estou aqui, por que eu existo, porque ninguém nasceu para ser enfeite, nem para ser turista nesse planeta Terra. Nós temos um propósito. E quando a gente começa essa busca, isso é desenvolver a nossa própria espiritualidade. Quando a gente se conecta com algo maior, com o universo, com Deus, isso é espiritualidade. Quando a gente começa a entender que a gente também tem Deus dentro da gente, que a gente tem uma força poderosa de criação de realidade, isso também é desenvolver espiritualidade. Isso. E é muito interessante porque a gente vê muitas pessoas bastante religiosas e que, se a gente olha mais a fundo, não tem espiritualidade nenhuma. Elas seguem uma religião, elas seguem dogmas, rituais, mas falam mal dos outros, né, Fernando? Às vezes sai da igreja ali, sai do centro espírita, sai lá do templo da pessoa, e já sai na rua metendo pau em todo mundo, metendo pau no vizinho, falando mal do parente, falando mal do colega de trabalho. Quer dizer, é aquela pessoa que está o quê? Está cheia de letra. Ela se preocupa só com a letra ali daquele dogma, daquela instituição que ela segue, tá? Mas não tem aquela espiritualidade, porque, né? gente, a gente tem que lembrar que a espiritualidade nos liga diretamente a Deus. E existe aquilo que a gente chama a regra de ouro, tá? Que fala o seguinte: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Tá? Então, quer dizer, a espiritualidade é isso, e para isso não tem que ter religião. Tá? Eu, por exemplo, já conheci muito ateu, tá? Que não acreditava em Deus, mas sem ele saber, ele tinha uma espiritualidade até maior do que uma pessoa religiosa. Porque ele fazia o quê, gente? O bem. Porque o fato de você amar a natureza, de você querer fazer o bem para as pessoas, isso independe de religião. Isso aí, gente, é espiritualidade. É amor. Entendeu? E toda vez que você está trabalhando no amor, o que acontece? Você está exercitando a espiritualidade. Você está desejando o bem para uma pessoa que te fez o mal, você está desejando o bem para um político lá que fez uma besteira. Então, isso aí é espiritualidade. E a gente sabe que a saúde... eu vejo aqui, por exemplo, eu tenho uns livros aqui do Dr. Inácio Ferreira. Dr. Inácio Ferreira, gente, ele foi um psiquiatra que foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba aqui muitos anos. E ele escreveu aqui, 3 livros. Na realidade, ele escreveu 5 livros, mas os principais são esse aqui, Psiquiatria
em face da reencarnação. Tá? E outro livro aqui que é mais técnico, é um livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e volume 2. Então, esses livros aqui mostram o quê? Então, o doutor Inácio ele mostra através de estudo científico, através de estatísticas mesmo, que toda pessoa, todo doente mental que ele tratou ao longo da vida dele, eram pessoas que tinham o quê? Que tinham problemas de obsessão, de ataques espirituais. Então, quer dizer, o doutor Inácio ele falava uma coisa, que quando a família, quando o paciente, ele se envolve no trabalho de espiritualidade, na sua reforma íntima, o que acontece? A remissão das doenças era muito mais rápida. As pessoas elas melhoravam, tinham uma melhora, tá? Então, quer dizer, mostrando que a espiritualidade ela é importantíssima para o tratamento médico. É um coadjuvante, gente, tá? É uma ferramenta terapêutica que auxilia, que acelera o processo de cura das pessoas, tá? E trabalhar a nossa espiritualidade é ter sempre esse cuidado de pensar naquilo que a gente está vibrando, na frequência que a gente está vivendo. Quando a gente vive na frequência do medo, medo da pobreza, medo da escassez, medo de morrer, medo de ficar doente, a nossa vibração cai muito. E com isso, a nossa imunidade cai também. Por isso é difícil. Por isso que quando a pessoa está num processo de tratamento, está num cuidado médico, ela precisa visualizar o melhor. Ela cheia de saúde, ela fazendo caminhadas na praia, coisas positivas, porque isso realmente acelera a cura. E hoje em dia, a medicina está provando isso, os cientistas estão provando isso, os cardiologistas têm falado muito sobre isso, né, Fernando? Aqui, ó. Aqui eu tenho um relato ó, que eu vou ler para vocês. É um relato de um cardiologista, tá, lá da Unicamp. Tá? E ele escreveu esse relato na revista Saúde, de 2013. Então, aqui, o que ele diz? O seguinte, é o doutor Ney Carter do Carmo Borges, tá? Lá da Unicamp. Os indivíduos que buscam a espiritualidade também estão mais protegidos diante do estresse e da depressão, importantes fatores de risco cardíaco. Tá certo, gente? Então, quer dizer, isso aqui é um cientista falando da espiritualidade. Aqui nós temos também um caso, tá, que depois, olha só, gente, quem fez esse estudo aqui foi o doutor Fernando Luquezzi, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, junto com o psiquiatra norte-americano, Dr. Harold Kenning, tá, lá da Universidade Duke, nos Estados Unidos. Eles concluíram que a espiritualidade atua na interação entre o sistema nervoso, endócrino e imunológico. Estas conclusões dos doutores Luquezzi e Kenning facilitam o entendimento de uma boa como uma boa espiritualidade pode contribuir para melhorar a resposta terapêutica a quadros de depressão, quadros infecciosos, inflamatórios e relacionados a quê? A longevidade, gente. Tá? Então, é muito importante a espiritualidade na nossa vida, de forma geral. No dia a dia, tudo, né? Tá? Agora, é muito interessante porque, embora a espiritualidade e a religiosidade sejam coisas diferentes, a maioria das pessoas, nós inclusive, a gente precisa da religião para nos colocar nos eixos, talvez, não é? Para nos ensinar mais, para nos deixar mais propensos a desenvolver a nossa fé. Então, assim, a religiosidade também é importante, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa, por estar numa religião, ela acha que ela já é espiritualizada, que ela já pratica o que a religião fala. E não é assim, né? A gente tem que estar sempre se vigiando. Nós precisamos combater nosso orgulho, nós precisamos combater nosso egoísmo, nós precisamos combater a nossa tola vaidade, a maledicência,
E trabalhar o quê? Trabalhar o nosso perdão, isso é muito importante para aprimorar a nossa espiritualidade, trabalhar a nossa humildade, e por aí vai, né, Fernando? Por aí vai. Entendeu, compaixão. Gente? Porque né? a religiosidade, gente, ela é muito importante, porque a religiosidade ela coloca um freio, tá certo? Nas pessoas. Então tem muita gente, por exemplo, que eu já vi, que depois que se tornou evangélico, por exemplo, parou de beber, parou de usar droga, tá certo? E às vezes, isso é um trabalho bonito, viu, Eliane, que os evangélicos fazem também dentro das prisões, dos presídios. Então tem muita gente lá dentro do presídio que se tornou evangélico e está lá buscando uma reforma íntima. Muda todo o jeito de pensar, fala, quando eu sair daqui, eu não vou mais mexer com isso. Então é importante. Com certeza é a gente trabalhar esses sentimentos, porque a própria psicossomática já mostra, né, que as doenças têm a ver com sentimentos, com emoções, e quando a gente busca trabalhar sentimentos bons dentro da gente, com certeza a gente está no caminho da saúde perfeita. Então, em todos os momentos, a gente tem que estar trabalhando isso. Estou revoltado? Ixa, estou propensa a ficar doente. A imunidade cai. Estou com medo? Estou apavorado? A imunidade cai. Eu estou mais propenso a pegar as doenças, a contrair as doenças. Então é isso. Estou magoado? Isso. Mais propenso também. Estou achando a vida sem sabor, sem a vida amarga? Cuidado com diabetes. E por aí vai. A gente precisa trabalhar esses sentimentos, a religião nos ajuda muito, e independente da religião, espiritualizar-se é procurar ter essa maturidade de entender a vida como um grande caminho, uma grande escola, não é? Onde a gente vai passar por muitos testes e a gente precisa ter firmeza diante desses testes, tá? A gente precisa ter serenidade, a gente precisa ter constância, a gente precisa ter resignação, que seja uma resignação dinâmica, não aquela de se tornar uma vítima, porque isso é falta de espiritualidade também. Quando a gente fica se sentindo vítima da vida, vítima do mundo. Então, é sair desse papel de vítima e nos tornarmos protagonistas mesmo da nossa história. Porque lembrar, gente, que Deus, nosso Pai, Ele vai sempre nos auxiliar, mas vai nos auxiliar à medida que nós façamos a nossa parte. Por isso que é importante a gente ter persistência, tá certo? A gente tem que ter confiança no Pai, mas tem que ter o quê também? Persistência. Persistência no sentido de buscar os nossos sonhos, tá certo? De buscar a realização, buscar o nosso propósito de vida, tá? Então, quer dizer, a gente tem que fazer a nossa parte. A espiritualidade, gente, ela vem o quê? Ela vem nos ajudar. É como se fosse uma energia que nos dá o quê? É uma alavanca na nossa vida. Ajuda, tá? E a gente tem que lembrar disso. E sempre lembrar também de quando estiver em casa, tá? Poder fazer ali um culto, tá certo? Um culto religioso, vamos dizer assim, religioso com vistas à espiritualidade. Tá? E nós que somos espíritas, a gente chama isso de culto do Evangelho no Lar. Então, esse culto do Evangelho no Lar, ele é muito importante. Por quê? Porque ele abre as possibilidades da nossa espiritualidade naquele momento. Conexão, tá? Né? Aquela conexão, com o Pai Maior. Conexão. Então, quer dizer, a gente tem que estar exercitando isso sempre, porque não é fácil, gente, essa vida aqui nesse planeta que nós estamos passando. Não é fácil. A gente toma empurrão de tudo quanto é lado, tá? É empurrão disso, empurrão daquilo, é problema financeiro, é problema no trabalho, é problema com parente, com filho, com pai, com os tios, com sobrinho. Então a gente tem que estar preparado. E lembrar o que nos fortalece nisso tudo é o quê? É a fé. E essa fé é o quê? Ela é aprimorada, ela é, vamos dizer assim, estruturada dentro da nossa espiritualidade. Tá certo? E lembrando que a religião ela é importante, mas a religião sem espiritualidade é letra morta. Tá certo, gente? É letra morta. Não vale para nada.
tá? Então é isso aí. E a gente quer deixar aqui uma dica para vocês, que é uma dica que a gente aprendeu com Laí Ribeiro, doutor Laí Ribeiro, muitos anos atrás, e que mudou toda a nossa vida. Que quando você tem dificuldade ainda de conhecer o seu propósito, conhecer o sentido da sua vida, para que você está aqui, como você pode contribuir, porque todo propósito de vida é de contribuição, né? Senão a gente está perdendo nosso tempo aqui querendo só ganhar. A gente tem que dar, doar, contribuição. Então ele ensina, assim, quando a pessoa está nessa dúvida, qual é o meu propósito? Que a pessoa, toda noite antes de dormir, pegue um copo de água, leve para a cabeceira, lá para o seu quarto, e tome um gole dessa água, metade do copo dessa água, e pergunte, meu Deus, estou procurando meu propósito de vida. E vai dormir. Primeiro que é uma coisa boa, que tudo que a gente vivencia antes, uns 20 minutos antes de dormir, fica ali, ó, ruminando no nosso cérebro. Quando você acordar, antes de sair da cama, você vai lá, toma o restinho, a outra metade dessa água e repete, meu Deus, eu continuo buscando o meu propósito de vida. E vocês vão ver que, assim, em poucos dias, em pouco tempo, faça isso todos os dias, vá fazendo. De repente, às vezes é alguma coisa que você vê numa revista, é alguma coisa, uma conversa que você tem com alguém, é um vídeo, é um filme, vai cair aquela ficha. Nossa, eu acho que eu seria boa para fazer isso, eu acho que isso seria bom para a minha vida e eu contribuiria com o universo, de alguma forma. Por quê? Toda noite, gente, antes de dormir, isso é trabalhar nossa espiritualidade também. A gente deve sempre se perguntar para a gente mesmo, será que hoje eu custei mais ou eu contribuí mais com a vida? Porque se a gente custou, se a gente deu trabalho, se a gente foi complicado, reclamou, a gente custou muito. Aí a gente tem que virar essa chave e aprender a contribuir cada dia mais. Porque tudo que vai, volta. Né? Então, assim, a gente não precisa ter medo de nada. Faça o bem, porque o bem volta. Não tem erro, não tem erro. Né, Fernando? E muitas vezes o bem, gente, ele não vai voltar pela pessoa que nós beneficiamos. Ela vai voltar por outras fontes, por outros caminhos. Porque, infelizmente, muita gente, a maioria do ser humano, muitas vezes é ingrato. Você está entendendo? Então, quer dizer, se você vai fazer uma coisa para alguém, procure não pensar em gratidão. Tá? Pensar o seguinte, bom, eu estou o quê? Eu estou trabalhando numa causa do bem. Se eu estou numa causa do bem, é claro que a consequência, o efeito, olha bem, causa e efeito, o efeito será o quê? No bem. Tá certo, gente? Isso é inexorável. Isso é uma lei que existe. Você vê, por exemplo, na física mecânica. Lá na física mecânica fala o seguinte, quer dizer, toda a força, toda a energia que você imprime, ela vai voltar. Quer dizer, é só você bater na parede, você vai ver que a parede ela vai bater na sua mão também. Tá? Então, se você bate com força, a sua mão vai doer mais. Isso é causa e efeito. Então, quer dizer, a gente não precisa ficar preocupado. Tá? E fazer o bem e procurar deixar aquilo lá por conta do universo. Que é igual a gente fala sempre, plantou, colhe. Todo mundo que planta, colhe. Você planta banana, você tem que colher o quê? Banana. Você nunca vai colher mexerica no lugar da banana. Exatamente. Tá, e lembrar que saúde é paz interior. Paz interior é desenvolvimento da nossa espiritualidade. Porque a gente vive num mundo tumultuado. Mas é possível ter paz interior quando a gente tem fé, quando a gente tem compaixão para entender as complicações, né, à nossa volta. Então, e perdão. Estarmos sempre dispostos a perdoar. Escolher o perdão e não pensando, o perdão é um ato de misericórdia. Que nada. Perdão é um ato de inteligência e um ato de amor próprio. Porque quando você perdoa, você se liberta para ser feliz e ter saúde. E lembrar também, gente, que além de tudo isso, perdão, ele é um ato de quê, gente? De descarrego, de evacuação. Olha bem, é um ato de evacuar. Você vai evacuar aquele lixo tóxico,
que muitas vezes você guardou por anos, tá certo? Então, quer dizer, o ódio a gente sabe que é um lixo, então tem que evacuar aquilo, tá? Sem preocupar se a pessoa, eu estou aliviando a barra da pessoa, eu estou concordando com a pessoa. Não estou concordando com ninguém. Tá? Porque muita gente acha o seguinte, eu estou perdoando, mas tem que reconciliar tô dando com fulano. moral para a pessoa. Eu estou perdoando é porque eu estou concordando com a pessoa. De maneira nenhuma. Tá? Você está perdoando para ficar livre daquilo. Exatamente. Nós estamos falando aqui do nosso consultório, né, que é o Centro de Cura dos Sentimentos, aqui em Uberaba. E aqui, assim, o que mais a gente recebe são pessoas com mágoas por conta de quê? Relacionamentos tóxicos, relacionamentos complicados. E a gente ensina, tem técnicas, tem terapias para a gente trabalhar o perdão no dia a dia, o perdão que liberta, o perdão que limpa. Como diz o Fernando, o perdão que evacua todo aquele lixo que a gente fica guardando por décadas, às vezes, né, dentro da gente. E a gente sabe, né, Helena, que por causa de todos esses sentimentos tóxicos que as pessoas vão acumulando, aquilo ali vai desembocando em quê? Em questões clínicas também, que a gente chama de depressão, de ansiedade, de pânico, toque, tá certo? Então, é uma série de problemas clínicos. Você vê, às vezes a pessoa chega, eu estou com refluxo, tomo omeprazol a vida inteira, tem 10 anos que eu tomo omeprazol. Aí você vai ver a pessoa está o quê? Engolindo sapo há 10 anos. Está lá engolindo sapo, não sabe falar não. Você entendeu? Então, quer dizer, quando a pessoa aprende essas coisas, ela se liberta. Ela fala, puxa vida, que beleza. Vou começar a mudar a vida, virar essa chave, né? É isso aí. Bom, a gente agradece todos vocês que estão aqui, a Meire, a Gislene, a Ilma, a Helena e o Pedro conseguiram entrar. A gente pede desculpa porque, mais uma vez, a nossa internet caiu, Helena e Pedro. E aí, acabou que vocês entraram um pouquinho depois, mas vai ficar gravado, viu? E a gente vai dar uma editada nisso, porque ficou meio bagunçado o começo. Mas é isso. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a Madalena está aqui também. Boa noite, Madalena, que bom. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. A gente não vai estender muito, né, Fernando? É para não cansar vocês. Não cansar vocês. Com a gente aí, porque a gente fica falando muito. Mas eu quero encerrar. Se vocês Helena, quiserem... Só um instantinho. Quem tiver alguma sugestão, gente, para algum assunto, tá? Para a gente falar isso na semana que vem, vocês anotem aí, e coloquem que a gente vai estudar, a gente vai ver a possibilidade de falar sobre esse assunto. Isso. Tá bom? A Rosalva fez uma pergunta. Tudo bom, Rosalva? Eu vivo um drama. Tenho um filho que... Eu não entendi a sua pergunta. Eu vou ler aqui, Eu vivo um drama, tenho um filho que ideia, meu marido, pai dela. Não entendemos. Se você puder escrever de novo, viu? Rita de Cássia, boa noite. Enquanto você vai escrevendo, Rosalvo, e quem quiser também fazer alguma pergunta, eu separei aqui um trecho de um artigo meu antigo, da época que eu escrevia na revista Malu. A Madalena Alves lembra bem, né, Madalena, dessa revista? E o artigo que eu escrevi chama Crescimento Espiritual. Então, eu vou ler aqui 8 atitudes que demonstram seu crescimento espiritual. Porque desenvolver a nossa espiritualidade é justamente isso, é crescer espiritualmente, como ser espiritual que somos, né? Quando você entender que a única pessoa que você pode mudar é a si próprio, e essa é uma atitude que demonstra crescimento espiritual. E isso traz uma imensa paz interior, porque você para de sofrer com a esperança que os outros sejam aquilo que você idealizou. Cada um é o que é, e só vai mudar quando quiser. Tá certo? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu estou vendo aqui a pergunta do Alisson Ferreira. Tá, Alisson, aguarda só um pouquinho para a gente não perder Alisson? Aqui as 8 atitudes. A segunda, quando você conseguir enfrentar dores e decepções sem desespero e revolta, e sim com sabedoria. Fé, equilíbrio e ação no sentido de encontrar soluções. Terceira atitude que demonstra crescimento espiritual. Quando você se aceitar como é,
e se recusar a participar do clube dos coitadinhos, das vítimas do mundo. Quando você compreender que não pode mudar o passado, mas tem o poder e a liberdade de mudar a interpretação daquilo que passou e trabalhar o perdão em seu coração. Isso é crescimento espiritual. Quando você se mostrar uma pessoa aberta para ouvir sem julgar, criticar ou condenar. Isso é muito importante, porque a gente tem mania de estar sempre julgando o outro, né? Quando você parar de comentar sobre a vida alheia e passar a prestar atenção naquilo que você pode melhorar na sua própria vida. Mais uma atitude de crescimento espiritual. Quando você for grato ao universo por tudo que tem, por tudo que terá um dia. É a gratidão por antecipação. E a gente não falou aqui, né? Mas faz parte da espiritualidade ser uma pessoa altamente grata. O tempo todo, gente, até pelo sofrimento, até pelo parente complicado, porque tudo ensina. Isso é maravilhoso, tá bom? Quando você encontrar seu propósito de vida, e assim, útil para o mundo, servir sem esperar reconhecimento ou gratidão. Então, essas são atitudes para a gente começar a buscar, para crescer cada vez mais. Então, vamos ver a pergunta aqui do Alisson Ferreira. Tudo bom, Alisson? Tudo bom, Alisson? Obrigado pela sua pergunta. Isso. Tem da Rita de Cássia também e tem da Ângela Dourados. Então, vamos começar com o Alisson. O Alisson está perguntando aqui nos relacionamentos com pessoas que têm o TOD, que é transtorno opositor desafiador. Uhum. Como nos relacionamos? Gente, uma técnica boa para lidar com esse povo é ter humildade, tá? Então, a hora que ele vier querer colocar o ponto de vista dele, porque eles têm mania de saber tudo. Uhum. Então, quando eles vierem com essa coisa, você simplesmente fala, não, você tem razão, eu sou uma besta mesmo. Fala assim, ó, eu sou Desarma uma besta. A hora que você fala isso, a pessoa desmonta. Desmonta. Tá? E aí o assunto encerra. Outra coisa boa também é dar uma desculpa e sair de perto. Eu vou no banheiro. Eu tô com dor de barriga. Entendeu? Saia de perto, porque não dá para bater de frente. Esse tipo de pessoa, ela só quer... Ela sempre vai ser a última a falar, ela sempre tem argumentos. Se você for humilde e falar isso, não, desculpa, eu sou ignorante. Eu sou besta, eu sou ignorante, você tem toda a razão. Tudo bem, deixa, porque, olha, pensa bem. Você quer ser feliz ou ter razão o tempo todo? Deixa o outro achar que tem razão. E com o tal do Todd não tem jeito, viu, Alisson? Você sempre vai... Bom, então vamos ver a Rita de Castro Rodrigues Chaves. Tudo bom? Tudo bom? A Rita está perguntando aqui, por que sinto tantas dores no meu corpo e falta de ânimo? Isso aí pode ser o quê, Rita? Um sintoma de depressão. Está começando uma depressão. Porque, na realidade, quando as pessoas falam em fibromialgia, o que a gente tem que entender que é a fibromialgia? A fibromialgia, ela é a cara dolorosa da depressão. E fibromialgia são essas dores. São essas dores que dá no corpo cada hora dá num lugar. Você toma analgésico, não serve para nada, não adianta nada. Tá? É a cara dolorosa. Então, é a cara dolorosa da depressão. Tá? Por isso, todo médico que está tratando fibromialgia, ele recomenda antidepressivo. Então, por exemplo, provavelmente o seu médico já te receitou antidepressivo. Toma um antidepressivo. Confie. Depois de uns 20 a 30 dias, começa a fazer efeito. Tá? Mas procura ter confiança no médico. Tá certo? Você, Fernanda. A Ângela, tudo bem, Ângela Dourados? Como sabemos que encerramos o karma com aquela determinada pessoa? Vai lá, Fernanda. Ângela, é o seguinte, você não precisa ficar preocupada com o passado, tá? Porque Deus, nosso Pai, ele já fez o quê? Aquele véu do esquecimento. Se o véu do esquecimento acontece quando a gente reencarna, é para a gente não preocupar lá com o passado, tá certo? E você levar a vida no aqui e agora. Ó. Então, quer dizer, o karma com essa pessoa, seja ela, vamos supor que seja o marido, um companheiro, um amigo, seja lá o que for. A hora que você achar que não dá mais para aguentar, você
você fala assim, tchau, sinto muito, mas eu vou seguir minha vida. Eu não mereço ser infeliz. Isso. Porque, Tá. sabe, uma coisa importante para a gente entender é que às vezes a pessoa, por conta dessa conversa de karma, ela fala, eu tenho que aguentar, porque senão na outra vida eu vou nascer de novo com essa pessoa. Não preocupa com isso. Sabe por quê? Porque Deus nos criou para sermos felizes e fazermos os outros felizes. Se você convive com uma pessoa tóxica que te está fazendo infeliz, o que começa a acontecer? Vai chegar uma hora que você vai adoecer. E você vai, às vezes, arrumar até uma doença incapacitante, porque não aguenta mais toda essa carga em cima de você. E aí? Cadê seu propósito de vida? O que você está fazendo de diferente para ajudar e mudar o mundo? É verdade. Entendeu? Então, assim, você tem que cuidar de estar cada vez melhor, mas para fazer o bem para o mundo. Ó, a Helena aqui está perguntando como ter paciência para conviver com uma irmã esquizofrênica. Oi, Helena. Tudo bom? Tudo bom, Helena. Então, Helena, é o seguinte, você tem que ter paciência, tá certo? Tem que ter paciência. Como ter? Aí, como ter paciência? É lembrar. Aí, agora, eu não sei se é espírita, A se Helena acredita... do Pedro. Ah, Helena é a do Helena, Pedro? nossa amiga. Então, você é espírita. Então, procura lembrar, Helena, que se você tem que conviver com a irmã, que é esquizofrênica, naturalmente, numa vida passada, você e ela, o quê? Tiveram uma relação. E muitas vezes, nessa relação, você, muitas vezes, ajudou ela, muitas vezes, a fazer alguma traquinada, que resultou nela, hoje, ter que ter essa esquizofrenia. Porque a esquizofrenia é uma doença, principalmente de pessoas que, em vidas passadas, lidaram com o quê? Com autoridade. E muitas vezes pisaram no pescoço aí de muita gente. Tá? Então, provavelmente, você também, Helena, você pode não ter feito isso, mas deu respaldo para essa irmã. Por isso que você nasceu como irmã dela. Helena, Tá eu estou bom? lembrando também uma coisa que meu pai sempre ensinava, você que sempre gostou muito do meu pai, é não bater de frente também com o esquizofrênico, porque eles às vezes falam coisas impossíveis de serem verdade, mas para eles é verdade. Então eu lembro do meu pai contar assim, como ele foi diretor do sanatório espírita e trabalhou muitos anos lá, ele contava às vezes, chegava um interno lá e falava assim, doutor, eu sou Jesus Cristo. Aí meu pai falava, então me abençoe, Jesus. Entendeu? A gente não pode bater de frente, tem que ir conduzindo, acompanhando para depois você conduzir, ou seja, dá uma concordada e depois, porque aí a pessoa vê que você não está se opondo a ela. Isso ajuda também. E rezar muito, né? É cada vez mais a oração te dando forças, tá bom? Certo. Ela mora com vocês, ó. Ela mora com eles. Não, então, isso aí é uma aprovação sua, viu? É uma aprovação para vocês aí. Isso. Tá? O Alisson, como os lobos em pele de cordeiro podem nos afetar? Como nos livrarmos de seus comportamentos destrutivos? Ficando longe desse povo, viu? Porque geralmente esses lobos em pele de cordeiro são os famosos psicopatas, tá, Alisson? Então, quer dizer, com psicopata não tem argumento, não tem o que você fazer, tá? Porque eles enganam todo mundo, engana a polícia, engana o juiz, engana promotor, engana psiquiatra, psicoterapeuta, tá? Por quê? Porque eles são os reis da mentira, tá certo? Então, a melhor coisa que você faz é afastar desse tipo de gente. E outra coisa, nunca ameace um lobo em pele de cordeiro. E nem tente bater de frente. E nem tente desmascará-lo. Porque nessa de tentar desmascarar, eles viram o jogo e você fica na pior. Viu? Tá. Eles são verdadeiros atores. Então, é procurar a distância mesmo. Tá bom? Inclusive, assista a nossa live da semana passada, que foi sobre relacionamentos com pessoas tóxicas. E a gente fala bastante sobre os psicopatas, tá bom? É só você entrar lá no canal, você já vai ver lá a live da semana passada, tá bom? Lá fala melhor sobre isso, tá certo? Ô, Helena, um abraço para você, viu? Obrigada, Helena. Eu que agradeço. Olha, a gente agradece todos vocês, acho que já podemos encerrar. Agradecemos, pedimos que vocês deem um like, que vocês compartilhem, tá bom?
Depois entrem, o Fernando vai deixar também o meu canal para vocês entrarem, assistirem os vídeos. Lá também tem várias entrevistas interessantes dos programas de TV que eu já tive, com profissionais muito legais, sabe? Que ensinam coisas muito importantes. Então, entrem lá também, tá bom? Mais alguma coisa, Fernando? Não, eu agradeço a todos aí, viu, gente? A paciência de vocês, de nos escutar, viu? E aí depois vocês passem para a gente sugestão de assunto. Por favor, isso. Para a semana que vem. Nos comentários, coloquem aí nos comentários que a gente vai estudar a possibilidade, tá bom? Obrigada, Deus abençoe todos vocês. Todo mundo. Deem força para que cada vez mais essa espiritualidade que já tem dentro de vocês seja ampliada. Fiquem com Deus. Grande abraço.